Daí, pessoal, mais uma resolução. Qual a função correspondente ao gráfico representado abaixo? Nesse gráfico, ele me dá algumas informações. Ele me diz as raízes, né? Aqui, menos 6 e 4, os cortes no eixo X, e me dá também o corte no eixo Y. Bom, para eu formar aí a função, para eu determinar a lei da função, eu vou inicialmente utilizar as raízes informadas, menos 6 e 4. Então, vou anotar aqui, ó, eu tenho uma raiz x1 igual a menos 6 e tenho uma raiz x2 igual a 4. Então eu vou iniciar o formato fatorado dessa função, que essa forma fatorada pode ser utilizada também para equações, pode ser utilizada também para polinômios, na realidade para qualquer situação polinomial a partir das raízes. Então eu vou colocar aqui f de x, já que é a função que eu quero, f de x igual, como eu conheço duas raízes, eu vou colocar dois parênteses, e esses parênteses estão multiplicados, por isso o nome chama forma fatorada, forma de fatores. Dentro de cada parênteses eu coloco o x, isso é sempre como se fosse uma regra, e do lado de cada x eu vou colocar uma raiz com um sinal trocado, com um sinal alterado. Então esse menos 6 aqui, vou utilizar no primeiro parêntese mais 6, e esse 4 vou utilizar menos 4. Então, uma regra prática, aí eu troco os sinais das raízes. E aí eu opero esse produto, x que multiplica x, x ao quadrado, x que multiplica menos 4, menos 4x, menos 6 que multiplica x, aliás, mais 6 que multiplica x, mais 6x, e mais 6 que multiplica menos 4, menos 24. E aí a função, por enquanto, ela se determina como x ao quadrado, menos 4x com mais 6x, isso resulta mais 2x, menos 24. Então está aí, a princípio, a lei da função, a princípio. E aí, inclusive, observo que na letra A, olha só, tem essa função para marcar. Mas na hora de eu ter certeza se realmente essa é a lei da função, eu preciso comparar o termo independente que eu obtive fazendo a forma fatorada e o termo corte no eixo y aqui. Esses dois valores devem coincidir. E aqui eu tenho menos 24, aqui menos 48. Isso não está coincidindo. Então significa que essa aqui ainda não é a lei da função. Mas eu percebo que eu preciso transformar esse menos 24 em menos 48. Porque o termo independente aqui, nesse formato polinomial da função, sempre tem que ser o corte no eixo y. O termo independente é o corte no eixo y. Então eu preciso transformar esse menos 24 para menos 48. E como eu procedo para fazer essa transformação? Bom, basta multiplicar isso por 2. Se eu multiplicar menos 24 por 2, dá menos 48. Então eu preciso multiplicar, na realidade, toda a função por 2, para que eu tenha uma função equivalente. E aí 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, 2 vezes 2x, 4x, e aí sim, 2 vezes menos 24, menos 48. Agora eu tenho a lei da função correta. E aí isso está na alternativa C. Ok? Então, na hora de fazer a forma fatorada e verificar se realmente a função obtida é a lei da função, eu tenho que comparar o termo independente com o corte no y. Ok? Então é isso. Espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço. Te agradeço a visita ao canal e até a próxima.